Henrique, o milionário em uma cidade onde a opulência dançava ao lado do desespero, sentava-se em seu quarto luxuoso, cercado por objetos caros que, àquela altura, não passavam de recordações vazias. Com 50 anos e um câncer terminal, sua vida, antes cheia de sonhos grandiosos, agora era um eco de solidão e arrependimento. A dor da perda de sua esposa, seu amor, o estava consumindo. Cada lembrança dela trazia à tona a culpa. Em meio a tudo isso, ele se via sufocado, sem saber como buscar alívio. Num dia cinzento e chuvoso, com o coração pesado, decidiu visitar o túmulo de Alice, sua esposa. Era uma tradição que nunca deixara de honrar, enquanto caminhava. E los túmulos cobertos de grama verde, um frio na espinha o acompanhava. Chegou ao lugar onde sua amada repousava e levou um tempo para respirar, observando o céu nublado que parecia espelhar sua dor. Ao se agachar para limpar um pouco a lápide, notou uma agitação próxima. Eram 3 irmãs trigêmeas, todas com olhares tristes, vestindo roupas simples e desgastadas. Elas estavam ali, chorando em uníssono pela perda de sua mãe, que também sucumbira ao câncer. O som de suas lágrimas parecia ecoar naquelas paredes de mármore, e Henrique, atraído pela dor alheia, não pôde deixar de se aproximar. "Por que vocês estão tão tristes?" perguntou, sua voz tremendo. As irmãs, surpresas, levantaram os olhares e, com um misto de estranheza e compaixão, começaram a contar. Cada uma, apesar da dor e da perda, representava um sonho não realizado, um pedaço da vida que Henrique se negou a abraçar. Ana era artista, cheia de cores e traços em sua alma que nunca viu a luz. Bia, a empreendedora, tinha ideias geniais que ficaram guardadas em um caderno empoeirado. E Clara, a do lar, sempre sonhou em ter uma família feliz, algo que agora parecia tão distante. Naquele momento, algo despertou dentro de Henrique. Uma ideia ousada surgiu em sua mente: ajudar aquelas irmãs a realizarem os sonhos que nunca tiveram a chance de perseguir. Era sua forma de se redimir, de buscar paz em meio ao caos que sua vida se tornara. Contudo, a luz de esperança logo foi ofuscada por uma sombra. Em uma conversa casual, Ana revelou um segredo, um mistério sobre sua mãe que poderia mudar tudo o que Henrique pensava sobre sua própria família. As palavras da irmã ficaram ecoando em sua mente, enquanto ele ponderava sobre seu passado. A revelação poderia conectar suas histórias, mas também ameaçava desenterrar algo inesperado e doloroso. No fundo, ele sabia que essa jornada não seria apenas sobre as trigêmeas, mas também sobre enfrentar seus próprios medos, seus arrependimentos, a vida que deixou passar. O clima tornou-se tenso, como se o vento estivesse sussurrando verdades não ditas. Henrique sentiu um aperto no peito, a angústia crescendo a cada segundo. Quando as irmãs começaram a saudar a despedida, ele percebeu que estava prestes a embarcar numa jornada desconhecida, uma que poderia finalmente dar sentido ao que restava de sua vida, ou separá-lo para sempre de tudo que ele amou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique assistia as irmãs se afastarem. Um aperto no coração e uma brisa gelada cortando o ar ao seu redor.
Ele estava prestes a dar o primeiro passo em direção a um novo propósito, uma forma de reparar erros do passado. Mas justo quando ia chamar as irmãs de volta, algo a seu lado chamou sua atenção. Um movimento entre as sombras. Algo ou alguém estava se aproximando. Com o olhar fixo, ele viu um homem avançar pela neblina, vestindo um longo sobretudo escuro que arrastava no chão. A expressão séria e os olhos penetrantes pareciam carregar o peso de um mistério. Henrique sentiu um calafrio, não por causa do clima gelado, mas pela intensidade que aquele estranho emanava. A figura parou perto da lápide de Alice, e um frio na espinha fez Henrique hesitar. "Você não deveria estar aqui", disse o homem. A voz grave, soando como um trovão distante. "A sua presença não é bem-vinda entre os que estão em luto." Aquelas palavras foram como um soco no estômago para Henrique. Ele se preparava para se defender. Mas o desconhecido continuou. "Sua vida não lhe pertence mais, não desde que ela se foi." E naquele instante as palavras magoaram Henrique mais do que qualquer dor física. Como ele ousou aparecer ali? Como se fosse o único a perder alguém? A raiva se acumulou, mas a curiosidade também. Quem era aquele homem? Henrique deu um passo à frente, decidido a enfrentar a tempestade dentro de si. "Quem é você? O que sabe sobre mim?" O homem sorriu, mas não havia calor em seu olhar. "Eu sou alguém que conhece a verdade que você se recusa a ver." A tensão aumentava. As irmãs estavam a poucos metros e podiam ouvir a troca tensa de palavras. Ana, a mais ousada, voltou-se com uma expressão preocupada. Ela observava, compreendendo que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. Qual verdade? Henrique perguntava, agora com a voz embargada. O homem piscou, como se estivesse ponderando a resposta. A atmosfera estava carregada, o vento soprando como se quisesse empurrar aquelas palavras para fora. "Se você quer realmente ajudar as irmãs, você precisa saber." Ele hesitou. E o silêncio se fez pesado. A sua esposa Alice não era quem você pensava que era. O segredo que Ana guarda é mais do que você imagina. O chão sob os pés de Henrique parecia desmoronar. Ele mal conseguia processar aquilo. "O que está dizendo? O que você sabe sobre Alice?" "Todo o legado da sua vida, Henrique, está prestes a desmoronar. Alice escondeu mais do que amor. Havia um motivo para a tristeza que você desprezou." Antes que pudesse reagir, o estranho fez um gesto sutil e o mundo ao seu redor começou a girar. Para sua surpresa, uma luz forte surgiu do peito do homem. Henrique fechou os olhos por um instante e, quando os abriu, tudo havia mudado. O que havia começado como uma visita ao túmulo da esposa tomou um rumo inesperado, e sombras do passado começaram a surgir, revelando segredos enterrados que poderiam não apenas separar Henrique do seu propósito, mas também mudar a trajetória da vida das irmãs para sempre. Enquanto as trigêmeas se aproximavam, com os olhares confusos e medrosos, Henrique percebeu que aqueles minutos poderiam destruir tudo o que acreditava. O homem desapareceu como uma fumaça. Henrique exclamou, "Voltem! Isso não acabou." O eco de sua voz ressoou no ar pesadamente, mas a tempestade de emoções dentro de si não o deixava em paz. E que segredos poderiam ser revelados? O que mais ele não sabia sobre seu amor perdido? Naquele momento, só havia uma certeza. Tudo estava prestes a mudar, e ele estava prestes a saber a verdade que poderia arruinar sua vida. Henrique ainda estava em choque. O homem desaparecera, e as irmãs estavam ali, se afastando, com olhares confusos e preocupados. Ele sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. O que acabara de ouvir o deixara em frangalhos. O que era aquilo? Pensou. Um mistério sobre Alice? Ele tremia ao perceber que a vida que conhecera poderia ser uma miragem. Apressou-se para alcançá-las, mas o sentimento de urgência foi interrompido por um grito à distância. "Henrique!" A voz de Ana cortou o ar como um raio. Ele virou-se
e viu as irmãs correndo de volta, seus rostos pálidos de terror. Ela está, não pode ser. A cabeça de Henrique girou. O que aconteceu? O que vocês viram? Foi então que Bia, ofegante, apontou para o fundo do cemitério. É a mamãe. A gente a viu. Ela está lá. Suas palavras saíam entrecortadas, mas um misto de alívio e pavor tomou conta dele. Como assim a mãe delas estava ali? Isso não faz sentido. Henrique estava prestes a protestar, mas as irmãs estavam em uma correria desenfreada, puxando-o para o outro lado do cemitério. O coração de Henrique batia forte, suas mãos suadas. O que estava acontecendo? Quando chegaram ao local, algo o deixou paralisado. Uma mulher estava de pé perto de uma lápide, as mãos trêmulas repousando sobre a pedra. Era uma figura familiar. Henrique ficou sem palavras. Alice? Não podia ser. Sua esposa estava morta. Ele observou enquanto as trigêmeas se aproximavam, olhos brilhantes de incredulidade. Mamãe? Ana se adiantou como um ímã puxando-a. A mulher virou-se, revelando o rosto surpreso, e o mundo de Henrique desmoronou. Alice, você está viva? Foi tudo o que conseguiu dizer. A expressão dela era uma mistura de amor e um medo profundo. Henrique, eu não sei como explicar, disse a mulher, a voz embargada. Eu não queria que isso acontecesse assim. Ele sentiu uma onda de confusão, seguida por uma tempestade de emoções. Como assim? Você estava doente. Você morreu. As palavras escapavam de seus lábios em um turbilhão de desespero. Eu precisei fugir, proteger vocês. Havia segredos que nunca deveriam vir à tona. O olhar dela o atravessava como uma facada. A sua vida, Henrique, toda a trajetória que escolhemos, estava cercada por mentiras. Nesse momento, as irmãs se colocaram entre Henrique e Alice, os olhos na mãe, buscando respostas. O silêncio se fez pesado. O que mais havia escondido? Segredos? Que segredos? Por que você não me disse? O que você escondeu de mim? Ele estava perdido, se sentindo à beira de um abismo. O chão parecia desmoronar sob seus pés. O que significava tudo isso? As memórias, o amor, foram uma farsa? Henrique, eu não tive escolha. O que eu fiz foi para proteger você. Estamos em perigo agora. Perigo? Ana perguntou, a voz trêmula. Perigo de quem? O que você não me contou? A tensão era palpável. O que mais estava por vir? O passado simplesmente não parecia ter fim. Os olhares todos se cruzaram em busca de verdades. As perguntas se acumulavam, cada uma mais perturbadora que a anterior. Ali, no meio da tempestade de revelações e emoções amargas, um grito distante ecoou, interrompendo o turbilhão. Um barulho de passos apressados se aproximava do cemitério. Henrique ficou paralisado ao ouvir. Uma sensação de pânico tomou conta de seu corpo. Ele se virou e enxergou uma figura familiar, mas muito mais sombria. Um homem. Com um olhar ameaçador se aproximava e a última coisa que Henrique percebeu foi que algo muito sinistro acontecia. A verdade ainda estava a caminho, e ele estava a ponto de descobrir que os segredos guardados podiam ser apenas a ponta de um iceberg tão grande e assustador que mudaria suas vidas para sempre. Henrique estava paralisado. A figura familiar à sua frente, que ele achava estar morta, agora estava viva. Alice. A confusão e o desespero criaram um turbilhão em sua mente. Como isso é possível? O que você fez? Ele perguntou, a voz trêmula e cheia de incredulidade. Ana, Bia e Clara estavam em estado de choque, trocando olhares. O que estavam ouvindo parecia um conto de fadas que tinha se transformado em pesadelo. Mamãe, por que você teve que nos deixar assim? O que está acontecendo? Ana exclamou, tão confusa quanto ele, tentando compreender a reviravolta na história de sua vida. Antes que Alice pudesse responder, o homem ameaçador, que havia se aproximado momentos antes, interrompeu o momento. Ele estava agora mais perto, o olhar frio e determinado. Você não deveria ter voltado, Alice, disse o homem, sua voz ressoando como um trovão numa tempestade. Este lugar não é seguro.
O coração de Henrique disparou. Quem é você? O que está acontecendo? Ele sentiu um nó na garganta. O pavor se espalhou pela sua mente. Uma névoa densa e escura. As irmãs pareciam igualmente assustadas, sem saber a quem dirigir suas perguntas. Alice olhou para o homem com terror, sua expressão se transformando. Eu não queria, não sabia que você me encontraria aqui. As palavras dela eram um sussurro, carregadas de medo. Henrique compreendia agora que havia mais naquele momento do que ele poderia imaginar. E então, num instante que parecia congelar o tempo, o homem sacou um objeto brilhante do bolso do sobretudo. Era uma arma. Você precisa escolher, Alice, ele disse a voz gelada. Ou eles ou você. Não podemos deixar que eles descubram. O céu cinzento parecia se agitar com a tensão no ar. Henrique não sabia se podia acreditar no que estava vendo. Aê, você vai machucar nós? Ele se colocou à frente das irmãs, o peito arfando, uma mistura de bravura e desespero. Alice começou a chorar. Henrique, você não entende. Tudo isso é por sua causa. Eles vêm atrás de nós. O nosso passado não está acabado. A cada palavra, o sentimento de traição e confusão crescia como uma onda batendo à beira da praia. Quem são eles? Que passado? O que você não me disse? A angústia em sua voz soava como um grito abafado. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Sua vida virando um filme de terror. E as irmãs, agora com os olhos arregalados e em pânico, não sabiam o que pensar. A tensão era palpável. O homem apontou a arma e o movimento fez o coração de Henrique disparar. Você tem 5 segundos para decidir, Alice. Como sempre, suas escolhas terão consequências. Ele olhou diretamente para Henrique, desafiando-o. O mundo parecia girar. Tudo o que Henrique conhecia estava se esfacelando. Revolta e medo se misturavam com a determinação de proteger as irmãs. Não. Você não vai fazer nada a eles. Eles não têm nada a ver com isso. Ele sentiu seu corpo inteiro tremer. A decisão de Alice parecia se arrastar como um fardo pesado. Henrique viu a luta em seus olhos. Era tudo tão confuso, um emaranhado de segredos e medos. O que esse homem queria? O que havia de tão terrível em seu passado? Você não sabe a verdade, Henrique, disse Alice, olhando nos olhos dele. Isso não termina aqui. Se eu escolher, pode ser o fim para todos nós. E com isso, tudo parecia perder o sentido. Henrique estava prestes a descobrir que o que mais temia poderia ser a única saída. E naquele momento, o homem pressionou o gatilho. A verdade se desdobrando como um pesadelo. O estrondo tinha o eco da destruição, mas o mistério ainda pairava no ar, como uma sombra que não se afastaria tão cedo. O tiro ecoou, cortando o ar pesado. O coração de Henrique parou por um instante, quicando entre a esperança e o terror. Mas a arma não disparou. Em vez disso, um ruído ensurdecedor tomou conta da cena. O céu se iluminou e a terra tremeu sob os pés deles. Henrique sentiu algo gelado e vívido correndo pela sua espinha. Ao redor, tudo estava em caos. A figura do homem ameaçador se virou, surpreso. O que está acontecendo? A pergunta mal teve tempo de sair de seus lábios. Então, como se o mundo estivesse em câmera lenta, uma luz intensa brilhou, ofuscando tudo por alguns segundos. Quando os olhos de Henrique se ajustaram, ele viu que uma explosão havia tomado o cemitério. O muro próximo desmoronou, e pedaços de concreto e terra foram jogados pelo ar como confete de uma festa macabra. Alice caiu de joelhos, sua expressão confusa. Eles estão vindo! Eles encontraram a gente! A histeria na voz dela era palpável. A luz do dia se tornara uma tela de sombras que se moviam rapidamente. As trigêmeas gritaram, sem saber o que fazer. Bia agarrou a mão de Ana
e Clara se escondia atrás delas, o medo estampado em seus rostos. Mamãe, o que está acontecendo? Ana olhou para Alice, os olhos arregalados, enquanto a poeira começava a assentar. Então, do meio da neblina, surgiu uma figura. Um homem de terno escuro e olhar feroz. Era mais jovem que o que tinha ameaçado Alice, mas a mesma intensidade em seus olhos. Estamos prontos para levá-la. Você não pode se esconder mais. Henrique sentiu o sangue ferver em suas veias. O que você quer dela? Para que você a quer? A indignação era evidente em sua voz. Não sabia o que fazer. Havia uma linha tênue entre proteger Alice e a sua própria vida, e estava prestes a cruzá-la. Os segredos dela podem destruir tudo. O homem respondeu, e a frieza na voz dele ecoou como uma sentença. Não temos tempo. Vamos. Alice olhou para Henrique, cheia de pânico e desespero. O que mais ele não sabia sobre ela? A sensação de traição o envolveu como uma nuvem negra. Henrique, eu vou ter que ir. Volte, não a leve. Henrique aguardava um movimento de qualquer um, enquanto o homem ameaçador levantava a arma novamente. E o som da alta tensão era ensurdecedor. E então tudo mudou. Um grito inconfundível cortou o ar. Uma figura familiar surgiu nas sombras do cemitério. A mãe de Alice. Sim, a mulher que todos pensaram estar morta. Clara gritou, e Ana ficou paralisada de surpresa, enquanto a mulher caminhava em direção ao caos. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ana mal conseguia acreditar. O pânico se transformou em confusão. A mulher olhou fixamente para o homem do terno. Você não pode levar minha filha, disse com firmeza. Ela não é sua propriedade. Vocês não entendem o que estão fazendo. Então, enquanto os olhares se cruzavam, Henrique sentiu que tudo havia se desmoronado. Quem é essa mulher? O que você fez com a nossa mãe? Ele mal podia acreditar na revelação, sentindo que sua vida inteira era uma mentira. É melhor você sair daqui, agora, o homem gritou. Mas a mãe de Alice se manteve firme, sem recuar. Enquanto isso, o estrondo do cemitério continuava, um alerta silencioso sobre o que mais estava por vir. Aquela luz, aquela explosão, era um aviso. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. Você não pode controlar o passado. Henrique se virou, seu coração batendo forte. O campo de batalha entre segredos e verdades tinha se tornado impiedoso. Uma luta interna cresceu dentro dele, e a esperança de um futuro parecia mais distante do que nunca. Assim, como se o destino estivesse brincando com eles, uma nova figura apareceu à distância. O que mais poderia acontecer? O que mais estava escondido na trama de segredos? E se tudo fosse ainda mais sombrio do que imaginavam? O vento uivava, como se sussurrasse uma verdade aterrorizante. A única certeza que restava era que a jornada de Henrique e das irmãs estava apenas começando. Cada resposta poderia abrir mais perguntas e os segredos, agora mais próximos da superfície, poderiam mudar tudo para sempre. Os olhares chocados se cruzavam como se o tempo tivesse parado. A mãe de Alice estava ali, diante deles, e o homem de terno escuro parecia hesitar, confuso pela aparição inesperada. Um aperto no peito de Henrique se intensificou. Por que você está aqui? Nós pensávamos que você estava morta. A angústia e a incredulidade na voz dele eram palpáveis. Alice se levantou, ainda em choque, sem saber se deveria abraçar a mãe ou confrontá-la. A raiva e a dor coziam dentro dela. Mãe, você não tinha o direito de nos deixar assim. O que está acontecendo? A frustração na voz da filha vazava em cada palavra. A mulher olhou para Alice, os olhos cheios de lágrimas, e então se virou rapidamente para o homem de terno. Você não pode levá-la. Você não vai machucar minha filha. O desespero na sua voz cortava como uma faca. De repente, tudo parecia se intensificar. Os gritos das trigêmeas e os passos pesados da figura sombria preenchiam o espaço. A tensão aumentava. A adrenalina correu pelo corpo de Henrique. Ele não sabia que lado escolher, proteger Alice ou correr da ameaça que parecia mais real a cada segundo.
O homem do terno franziu a testa. Você não tem ideia do que isso significa, Alice, disse, seu tom se elevando. Ninguém está a salvo. Você precisa entender. E então, num golpe que os pegou de surpresa, a mulher, a verdadeira mãe de Alice, começou a recuar, sua expressão transformando-se de determinação em pavor. Não, você não pode fazer isso. O medo invadia cada um de seus movimentos. Então a revelação mais devastadora de todas atingiu Henrique como uma bomba. Eu fui responsável pela morte dela. A mulher de repente gritou, como se um peso enorme tivesse sido erguido de seus ombros. O eco das palavras reverberou, a verdade escandalosa sacudindo o ar ao redor deles. Todos estavam em silêncio, paralisados. O que você disse? Ana perguntou, sua voz trêmula, e o terror em seu olhar estava nítido. Você fez o quê? As irmãs se entreolharam, um misto de choque e dúvida. A mãe de Alice respirou fundo. Fui eu quem a feriu. Tinha que ser assim, mas não era para terminar daquele jeito. Havia muito mais em jogo. As palavras dela escaparam, pesadas, e Henrique se sentiu como se o chão estivesse sendo arrancado debaixo de seus pés. Mas, o que você quer dizer com isso? Henrique perguntava, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça confuso. O que você escondeu? Ele estava angustiado, sentindo como se estivesse em um labirinto sem saída. Eu não sabia que você estaria aqui, Alice. As coisas que fizemos, eles estão buscando você para aproveitar a oportunidade que criei. Precisamos ir, agora. O desespero na sua voz era real, e isso fez o coração de Henrique afundar. Uma mudança sutil na atmosfera se instaurou. O homem de terno olhou fixamente para a mulher. Você não pode continuar fugindo do que fez, ele respondeu, a voz carregada de desprezo. Agora é tarde demais, eles vêm. Henrique olhou para Alice, e suas mãos estavam tremendo. A situação parecia surreal, como um filme de terror que se desenrolava diante deles. Para onde você quer que eu vá? Ele perguntou, sentindo uma rajada de pânico e desespero. A mulher olhou para as irmãs, um misto de amor e lamento. Eu fiz isso para proteger você, mas agora somente a verdade poderá salvá-las, disse, com a voz tingida de certeza. Temos que revelar tudo ou perdem todos. As sombras começaram a se mover ao redor. O eco da verdade há muito enterrada pesava, prestes a ser revelado. O homem na frente deles não era um inimigo solitário. Ele era apenas a porta de entrada para algo muito mais sombrio. E naquele momento crítico, a intensidade da situação elevou-se. O que mais estava oculto? Alice estava prestes a descobrir que sua vida, assim como a de Henrique, havia sido uma teia construída sobre segredos traiçoeiros e mentiras impensáveis. As decisões agora urgiam, e a tempestade se aproximava, mas a única certeza era que a batalha estava apenas começando. O silêncio pairava no ar tenso, e Henrique mal conseguia respirar. As palavras da mãe de Alice eram um peso imenso, e a atmosfera ao redor deles estava prestes a se romper. O homem de terno escuro pareceu hesitar, a arma ainda em suas mãos. O pânico nos rostos das trigêmeas era visível. O que você quer dizer com isso? Ana perguntou, a voz embargada, enquanto Bia segurava firmemente sua mão. Você não sabe a verdade. Vocês não fazem ideia do que estão prestes a descobrir, a mãe de Alice disse, a voz trêmula. O olhar de Alice se alternava entre raiva e preocupação. Mãe, não é hora de esconder nada. O que você fez? O que aconteceu com a gente? O homem em frente a eles parecia estudar a situação. Seu olhar agora continha uma curiosidade inquieta. Alice, você precisa entender que não há como escapar. Eles vêm e não vão parar até conseguir o que querem.
O corpo de Henrique ardia em frustração. Ele precisava saber. Quem são eles? O que está acontecendo? Sua voz soou alta, quase implorando por respostas. Desça do altar de mentiras, minha filha. A mulher sussurrou. Mas agora parecia mais fragilizada. Você nunca soube que sua vida estava cercada por uma rede de decisões que não foram só minhas. Henrique sentiu um giro na sua mente. O que você está dizendo? Você tinha uma escolha? A sua vida? As palavras saíram como um rugido, ecoando em desespero. A tensão só aumentava. O homem com a arma olhou para Alice, buscando alguma reação. Então, em meio ao tumulto, uma explosão estourou à distância, despedaçando as árvores próximas ao cemitério. O chão sob os pés deles tremeu, e todo o medo guardado irrompeu em gritos. Todos olharam para a direção do estrondo, aterrorizados. O homem imediatamente virou-se, a arma apontada para a direção do barulho. Viu? Eles não vão parar até conseguir o que querem. Henrique perdeu a calma. Ele não podia permitir que aqueles mistérios e segredos arruinassem ainda mais suas vidas. Saia do caminho. O que você quer? O que sabe sobre a nossa família? O homem o ignorou, afastando Alice. Mas antes que Henrique pudesse fazer mais alguma coisa, outra explosão de luz iluminou o céu. O reflexo de uma silhueta surgiu entre a fumaça que se dispersava. Era alguém, e quanto mais a figura se aproximava, mais Henrique sentia um frio na espinha. A figura vestia um traje escuro, e enquanto se aproximava, seu rosto ficou visível. Uma feição familiar. Era ele, o próprio pai de Henrique. Henrique ficou paralisado, o choque quase o fazendo desmaiar. Pai? Você deveria ter ficado longe, Henrique. Isso não é o seu lugar. A voz dele era carregada de indignação, mas também havia um lampejo de dor. O que você está fazendo aqui? O que você sabe sobre tudo isso? Perguntou Henrique, com um nó na garganta. As irmãs olhavam de maneira confusa, repletas de perguntas. Segredos, Henrique. A verdade não é como você pensa. O pai se virou para Alice, o olhar cheio de desapontamento. E você? Você não deveria ter voltado. Agora, todos nós estamos em risco. Alice balançou a cabeça, um misto de terror e desespero. Como assim? Você sabia de tudo isso? A atmosfera estava carregada de respostas não ditas. O que mais estava oculto? Henrique estava paralisado. Seu mundo estava desmoronando na sua frente, e de repente, tudo o que ele conhecia e amava estava prestes a mudar. O tempo parecia ter parado. O caos das explosões ao fundo e a tensão entre eles se intensificou. Ele precisava agir. O que deveria fazer agora, quando todos estavam a um passo do abismo? A verdade estava mais próxima do que nunca, mas a realidade poderia se tornar a pior de suas inimigas. Naquele momento dramático, um novo eco se juntou ao tumulto. Um disparo. E o corpo de Alice caiu no chão, com o olhar vazio e atônito, mudando o curso de tudo o que conheciam. As lágrimas de Henrique se misturavam ao horror, e o mundo dele simplesmente se despedaçou. A batalha por sua vida nunca pareceu tão imediata, tão explosiva e tão arrasadora. Alice caiu no chão, o olhar vazio e atônito. O tempo parecia ter parado enquanto o eco do tiro reverberava nos ouvidos de Henrique. Ele sentiu a vida desmoronando ao seu redor. O pano de fundo da cena mudando rapidamente. A expressão de pavor da mãe de Alice se transformou em pura desolação. Não! Não, não! Gritou ela, atirando-se para o corpo da filha. Henrique ficou paralisado. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana e Bia, que mal podiam compreender o que estava acontecendo. Mãe, o que você fez? Ana gritou, a dor em sua voz fazendo o coração de Henrique se apertar. Mas tinha algo mais. O homem com a arma olhou para Alice e então, sem avisar, virou-se e começou a fugir.
Voltem aqui, não a deixe, Henrique gritou, mas já era tarde demais. O cenário ao redor dele se tornava um campo de guerra. A fumaça pairava no ar, misturando-se com os gritos de angústia e o barulho das explosões à distância. Henrique se aproximou, mal acreditando no que estava vendo. Mulher que ele amava estava caída, a vida se esvaindo dela. Ele se agachou, seu coração batendo como um tambor. Alice, não, por favor, não me deixe. Aquela imagem era devastadora. A expressão de desespero dela, a fragilidade. Mas enquanto tentava encontrar palavras de consolo, um movimento atrás dele o interrompeu. Do fundo da neblina, uma nova figura emergiu. Um homem que exalava uma presença perturbadora. Henrique, chamou ele. A voz possuía um tom familiar e instigante. Era David, o melhor amigo de Henrique, alguém que ele não via há anos. No entanto, havia algo de sombrio em sua expressão. Você precisa sair daqui, agora. David, o que você, Henrique, começou? Mas o amigo se aproximou rapidamente, interrompendo. Eu sei mais do que você imagina. Está tudo ligado a Alice. Ela não é o que você pensa que é. O olhar de David transparecia urgência. Você precisa entender. Sua vida está em perigo. Henrique balançou a cabeça confuso. O que você quer dizer com isso? Ela morreu. As palavras saíram entrecortadas. Não, ela está viva, mas a verdade é muito mais complexa do que você pode imaginar. Quando a vi, soube que algo estava errado. O que você não sabe é que Alice não é quem você pensa. Ela é parte de algo maior, de uma luta que você nem sabe que existe. Enquanto ele falava, um novo rugido ecoou pela floresta e um grupo de homens começou a surgir. Eles costumavam estar interno, mas agora pareciam predadores. Eles estão vindo, David gritou. Não podemos ficar aqui. O choque tomou conta de Henrique. Virar as costas para isso, ela precisa de ajuda. Ele olhou para Alice, que ainda estava caída, e um desespero insuportável tomou conta dele. Mas David puxou Henrique, quase arrastando-o. Você não entende, é isso que eles querem. Eles vão matá-lo como mataram Alice e vão acabar com todos nós se você não for embora agora. Henrique hesitou. Entre salvar sua amada e ouvir David, as vozes em sua mente eram conflitantes. O que mais estava em jogo? Era possível que sua vida fosse mais um jogo de sombras do que ele podia imaginar? Quando hesitou, mais vozes começaram a ressoar ao redor. Ele se virou e viu que as trigêmeas estavam paradas, amedrontadas e sem entender. A expressão de choque nos rostos delas apenas confirmava o pânico crescente. E mesmo ali, com as sombras se aproximando, as palavras de David ecoavam. Você precisa confiar em mim, Henrique. Não podemos perder mais um. Não acredite que essa luta é só sobre nós. Alice é o elo entre mundos. E então, como um relâmpago numa noite escura, a revelação finalmente cruzou sua mente. Alice não estava perdida, mas escondida. E a batalha estava apenas começando. Tudo poderia mudar. Vamos, agora! Gritou David, puxando Henrique numa corrida desesperada, enquanto os homens se aproximavam. O destino deles estava prestes a se entrelaçar de maneira que ninguém poderia imaginar. O que mais poderia ser revelado? Henrique hesitou por um instante, a mente fervilhando com perguntas sem resposta, enquanto David puxava-o para longe. Não, eu não vou deixar Alice aqui. Ele estava em choque. Os gritos das trigêmeas ecoavam em seus ouvidos, mas a imagem de Alice caída no chão o fazia sentir como se estivesse afundando. O peso do desespero crescia, mas a urgência de David era inegável. O homem de terno parecia incerto, como se estivesse esperando algo. Volte, preciso proteger a minha família, gritou Henrique, virando-se para a mãe de Alice, que ainda se contorcia em agonia. A cena estava profundamente entrelaçada com uma dor insuportável. Sua cabeça rodava com a intensidade da situação. Henrique, a voz de David estava carregada de urgência.
Agora não é a hora para heroísmo. Precisamos fugir. Não há tempo a perder. E nessas palavras, algo começou a se desenrolar no ar ao redor deles. Henrique olhou para trás para Alice, e nesse momento a realidade começou a se distorcer. A figura que parecia tão indefesa agora exibia um brilho peculiar. O chão sob ele começou a tremer como se o mundo estivesse se contorcendo em resposta às verdades não reveladas. O homem de terno, agora visivelmente assustado, virou-se para encarar o que estava acontecendo. "Isso não pode ser!" gritou ele, o pânico em sua voz. E quando Henrique olhou de novo, o que ele viu fez seu coração parar. Alice estava se levantando, mas não estava sozinha. Uma luz intensa emanava dela, um brilho sobrenatural que fez a atmosfera vibrar ao redor. Todos ficaram paralisados, os olhos vidrados. O que estava acontecendo? Como ela pode ainda estar viva? Henrique. A voz de Alice agora ecoava em um tom profundo, quase reverberando no ar. "Você não sabe. Eu não sou quem você acha que sou." O novo Henrique, que estava a poucos metros, agora estava completamente tomado pela incredulidade. "O que você está dizendo? O que aconteceu com você? Por que você está assim?" Ele quase não conseguia pegar ar, mas antes que Alice pudesse responder, tudo mudou de novo. Uma onda de choque percorreu a multidão de homens de terno, e eles começaram a recuar, como se a luz de Alice os estivesse queimando. "Você atraiu a atenção deles", gritou David, puxando Henrique mais uma vez. "Ela não é a única com segredos. Todo esse tempo, você também estava envolvido." "Envolvido? Com o quê?" O desespero cobria a voz de Henrique. "Você foi escolhido, Henrique. O que você não entende é que sua linha de sangue se conecta a algo muito mais perigoso do que pensou. Algo que eles sempre estiveram atrás." "Não, isso não faz sentido", gritou Henrique, quase desesperado. Seus sentimentos estavam um caos. "Alice é minha mulher, isso não pode ser real." Mas naquele instante, tudo ao redor deles começou a desmoronar. A terra se dividiu sob seus pés. A confusão crescia. As sombras dos homens estavam se misturando à luz de Alice. Então, o homem que parecia o líder se virou e fez um gesto, e a cortina de fumaça se dissipou, revelando uma cena que fez Henrique sentir como se seu mundo já não existisse. Mais figuras emergiram na névoa. Fogos e clarões ganharam vida, e tudo ao redor começou a se transformar em um campo de batalha. O que era um cemitério tranquilo agora parecia um campo de guerra. Clones de Alice estavam surgindo, e Henrique viu versões dela, cada uma com um olhar enigmático, trazendo uma nova reviravolta a tudo o que conhecia. "Quem são vocês?" ele gritou, o pânico crescendo. "Os que foram deixados para trás", elas responderam em uníssono, com vozes que ecoavam em harmonias. "Todos com segredos, todos parte de algo maior." Henrique estava atordoado, a dura realidade começando a penetrar em seu ser. Ele percebeu que Alice era a chave para uma guerra milenar. Mas a verdadeira batalha não estava apenas nas sombras, estava também dentro dele. Ele olhou para a figura familiar e reconheceu que, ao abrir a caixa de Pandora, tornou-se parte do enigma. A realidade se desdobrava diante dele. O que ele soubera estava prestes a ser destruído e reconstruído. E nesse momento cataclísmico, ele percebeu que não havia como retornar. "Henrique, nós precisamos escolher um lado", gritou David, enquanto figuras sombrias avançavam em sua direção. Ele estava prestes a se perder na tempestade de descobertas que ameaçavam não apenas sua vida, mas a de todos que amava. Enquanto o caos se desenrolava, Henrique sentiu seu coração disparar. Alice, cercada por uma luz radiante, parecia não ser mais a mesma, havia algo sobrenatural em sua presença. Ele entendeu em um lampejo
que a realidade superava qualquer filme que tivesse visto. O que você significa com não sou quem você pensa? Gritou, esperando uma resposta. Mas ela parecia perdida no meio da confusão. A luta no cemitério não era apenas física. Era uma batalha de verdades ocultas. As cópias de Alice se moviam de maneira sinistra. E o homem com o terno escuro parecia impotente diante do poder dela. Num ato de coragem, Henrique se aproximou dela mesmo em meio às sombras ameaçadoras. Você pode fazer isso, Alice. Lute. Nós estamos com você. A luz cresceu, iluminando os rostos dos que estavam lá. As trigêmeas, sem saber a quem seguir, olhavam incrédulas. A mãe de Alice estava paralisada, a dor estampada no rosto. Mas era a determinação de Alice que ressoava acima de tudo. Henrique, essa batalha é mais do que nós. É sobre tudo. Eu não sei como explicar, mas sua voz tremeu de emoção. De repente, uma onda de força emanou dela e, com um gesto, assumiu o controle da cena. As cópias de Alice começaram a se desvanecer. E o homem interno, antes tão confiante, agora hesitou, seu olhar perdido entre esperança e medo. O poder de Alice o desarmou, e outros homens de terno começaram a recuar, como se estivessem diante de um furacão. Vocês nunca deveriam ter vindo, gritou Alice, a voz clara e firme, agora ecoando em um espaço que parecia dilatar. Este é o nosso espaço. A luz envolveu todos eles, e então algo incrível aconteceu. As memórias de Alice começaram a emergir, cada fragmento de sua vida se entrelaçando no ambiente ao redor. Henrique viu flashes de momentos felizes, memórias da infância de Alice, sorrisos perdidos, segredos nunca revelados. Os homens do terno se contorceram sob a pressão da verdade. Agora sabem quem está realmente em perigo, disse David ao lado de Henrique. Não a subestime. Esta é a verdadeira Alice. Numa fração de segundo, toda a atenção foi quebrada. O homem com o terno olhou para Alice com um espanto genuíno, como se começasse a ver não apenas a mulher que amava, mas também o potencial de quem ela realmente era. Nas sombras, as outras figuras começaram a desaparecer, a força delas dissipando-se como neve sob o sol. O silêncio caiu, e um feixe de luz mais intenso deixou todos ofuscados. Quando a claridade se desfez, Henrique percebeu que estavam sozinhos. As ameaças haviam sumido no ar. Alice, exausta, se virou para Henrique, seus olhos cheios de arrependimento e esperança. Sinto muito por tudo isso, mas é só o começo. As lágrimas escorriam de seus olhos, agora mais livrados de dor. No entanto, o que Henrique sentiu foi um misto de alívio e resiliência. Vamos reconstruir, juntos. Mas o que foi tudo isso? Ele precisava de respostas. É um legado que vem de longe. Não é só sobre nós, mas sobre um mundo inteiro a ser salvado. Respirou fundo, ainda tentando lidar com a revelação. Precisamos de tempo, murmurou Ana, enquanto Bia e Clara se uniam em torno da irmã, apoiando uma outra. Mas estamos juntas. Sempre estaremos. E com essas palavras, Henrique percebeu que o que se passou naquele cemitério deixaria marcas profundas. Mas também seria o início de algo novo. Era uma despedida para o passado e um acolhimento ao futuro. As luzes da cidade começaram a aparecer ao longe, como se anunciassem um novo capítulo. Um lugar onde as promessas poderiam ser cumpridas. Havia uma estrada sinuosa pela frente, cheia de incertezas, mas quem estava junto sobrava em unidade. Henrique sorriu para Alice, a força dela agora irradiante. E quanto entendia mais sobre a verdadeira força que compartilhavam, mais certo ele ficou de que estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse. Enquanto o sol começava a nascer, iluminando uma nova esperança, Henrique sussurrou: "Nós vamos passar por isso, juntos." E assim, com um novo caminho diante deles,
A jornada apenas começava. Antes de você fechar este capítulo, eu tenho algo urgente para te pedir. Se inscreva imediatamente no canal e não perca as próximas histórias explosivas que vêm por aí. Você precisa se inscrever agora mesmo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você vai receber tudo em primeira mão. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa reviravolta. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de estar presente na nossa comunidade. Não espere nem mais um segundo, faça isso agora.